Aí, galerinha, agora nós estamos indo para o exercício 8. O exercício 8 ele fala o seguinte: o quadro mostra a distribuição dos salários mensais agrupados em classe, ele já agrupou, de empregados de uma firma. Então ele coloca aqui, né, ó, você tem uma tabela, essa tabela que você tem, ele já definiu as classes e ele já colocou a frequência absoluta. Tá? Então ele já construiu a tabela, nesse caso não precisou construir. Primeira pergunta que ele fala é: qual é a amplitude do intervalo de classe, né? Então, na verdade, a amplitude do intervalo de classe nada mais é do que extremidade direita e extremidade esquerda, um menos o outro. Então, se eu pegar 900 menos 800 dá 100. 1000 menos 900 dá 100. 1100 menos 1000 dá 100. Então reparem que a amplitude da classe, e essa amplitude tem que ser sempre a mesma quando a gente trabalha com classes intervaladas, tá? Essa amplitude é igual a 100. De boa, né? Já no B, ele fala o seguinte: elabore um quadro distributivo de frequência acumulada, relativa e relativa acumulada, e a seguir construa o histograma de frequências. Então nós temos, né, na verdade, a frequência absoluta já estava aqui. Aí eu teria primeiro que calcular a frequência acumulada. É só ir acumulando. Ó, aqui dá 4, 4 mais 10, 14, 14 mais 18, 32, mais 5, 37, mais 3, 40. Repare que a última linha da frequência acumulada tem que ser igual à soma da frequência absoluta. A soma da frequência absoluta deu 40 e a última linha da acumulada deu 40. Tem que ser a mesma. Aí a gente precisava da porcentagem, né? Então a porcentagem é a frequência relativa vezes 100. 4 dividido por 40 vezes 100, 10 dividido por 40 vezes 100 e assim por diante, tá? A gente chega nessas frequências percentuais e nós temos que a soma é igual a 100, tá? Então nós temos aqui deu 8, sabe o que é interessante, o interessante de você fazer, não aqui nos inteiros, né? Mas se você tem vírgula e um decimal, você tem que colocar a mesma quantidade de casas decimais em todos eles, tá? Se fosse, por exemplo, 9,97, duas casas decimais, todos teriam que ter duas casas decimais, tá legal? E aí depois a acumulada, ele vai somando e vai obtendo, né? 10 mais 25 dá 35, mais 45, 80, mais 13, 93, mais 8 dá 100. E reparem que a frequência acumulada também tem que dar 100%. Aí ele pediu a seguir, construa o histograma de frequência. Aqui está o histograma, tá? Ele não pediu se esse histograma era porcentagem, se esse histograma era frequência absoluta. É mais comum quando a gente constrói um gráfico, principalmente histogramas, gráfico de colunas, você colocar em porcentagem, porque porcentagem fica melhor para você avaliar, analisar o que está acontecendo. Então eu construí um histograma de porcentagem. Como eu tinha a maior porcentagem aqui era 45, então eu fiz de 5 em 5, né? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45. Reparem que a distância entre o eixo da porcentagem, aqui é o eixo dos salários, novamente, aqui é o eixo X, é quem você está estudando, tá? E aqui é o eixo Y, é a frequência que você está obtendo. Tá? Então reparem que eu deixei as larguras das colunas iguais, tá? Histograma significa que você não tem uma interrupção de classes, né? Logo depois da 900 já vem a 900,01, por exemplo, tá? Ah, uma coisa interessante, eu coloquei aqui os abertos, né? Ó, os fechados, de 800 aberto, 800 fechado, 900 aberto. Aqui 900 fechado, significa que R$900 é aqui. O 1000 não tem aqui, o 1000 está aqui. O 1100 não tem aqui, o 1100 está aqui. Então aquela designação que a gente já tinha passado em sala de aula, né, de intervalo aberto e intervalo fechado, né? Reparem que as larguras das colunas são as mesmas, tá? Você tem que ter a mesma coluna. Uma coisa que eu fiz, às vezes você não consegue colocar as legendas das colunas juntas, né? Não dá espaço. Você pode escrever as legendas também verticalizado, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, e aí a gente faz a construção do gráfico, tá? Esse gráfico, ele não te mostra exatamente o valor. Então, aquilo que eu já tinha falado para vocês, que é o seguinte, tá? Aqui, por exemplo, de 800 a 900, eu tenho 10%, eu posso chegar aqui, por exemplo, e colocar 10. Aqui de 900 até 1000 eu tenho 25%, eu posso colocar 25%. Né? Depois eu tenho 45%, eu posso colocar 45%.
Aqui eu posso colocar 13 e aqui eu posso colocar 8. Então é interessante que você, quando você monta o gráfico, você coloque também as legendas aqui em cima, né? Quando é um gráfico numérico, e esse gráfico não é exato, né? Eu tenho aqui o 8, tá? Eu não sei, tá entre 5 e 10. Aqui, né, eu tenho aqui entre, na verdade, 10, 20, 25, aqui seria 13, né? Tem um pequeno erro aqui, né? O 13 eu coloquei entre o 15 e o 20, né? O 13 estaria mais ou menos aqui, né? Ó, aqui é o 13, né? Então aqui eu teria o 13 e aqui eu teria o 8. Então você pode colocar tudo assim, ó, verticalizado, e você coloca as legendas de cada um. Então a gente tem a construção do gráfico aqui. Beleza? Isso é o histograma. O histograma é feito quando nós temos gráficos, quando nós temos classes intervaladas, onde você tem uma sequência entre elas, né? Falamos sobre isso em sala, tá? E já o gráfico de colunas é quando você não tem classes intervaladas. Aí no exercício C, quantos empregados ganham menos que R$1.000 mensais, né? Então se a gente pegar menos que 1.000, é até aqui, ó. 4 mais 10, porque aqui é 1.000 aberto. Então quem ganha 1.000 não está aqui. Quem ganha 1.000 está aqui. Então é 10 mais 4 dá 14. Beleza? No D, qual o índice em porcentagem de empregados que ganham R$1.000 mensais ou mais? Quem ganha R$1.000 mensais ou mais está aqui. Aqui não vai porque o 1.000 aqui está aberto. 1.000 ou mais está aqui. Tá? Então ele pergunta qual é a porcentagem, tá aqui, ó, 45 mais 13 mais 8, funcionários que ganham R$1.000 ou mais, 45 mais 13 mais 8, 66%, tá? Depois nós temos o E, né? A E pergunta qual é o índice em porcentagem de empregados que ganham menos de R$1.000, tá? Menos de R$1.000, qual é o índice? Qual é o índice em porcentagem de empregados que ganham menos de R$1.000? O índice em porcentagem de... Essa E não está respondendo o que ele pede, né? Desculpe, a E, quantos empregados... Desculpe, eu estava lendo a F. A E é o seguinte, quantos empregados ganham entre 800, inclusive, tá? Porque eu posso ter alguém aqui que ganha 800, entre 800 e 1.200. Entre 800 e 1.200... Entre 1.200, quem é 1.200 está aqui embaixo. Então, entre 800 e 1.200, ó, do 800 até o R$ 1.199,99. O 1.200 já não entra aqui, ele entra aqui embaixo. Então, entre 800 e 1.200, essa soma 4 mais 10 mais 18 mais 5, que são 37 funcionários. Por último, a F, qual é o índice em porcentagem de empregados que ganham menos que R$1.000? Menos que 1.000 é a partir daqui, ó, porque aqui vai até R$ 999,99. O 1.000 está aqui embaixo. Então, menos que 1.000, tá? Eu tenho essa faixa aqui, 35 mais 10, desculpe, 25 mais 10, né? Eu estava vendo a acumulada, 25 mais 10, 25 mais 10, isso aqui dá 35%. Esse aqui foi um pouquinho longo, né? 8 minutos e pouco. Beleza? Esse aqui é o exercício 8. Agora nós vamos para o último, o exercício 9. Vamos lá? Carrega o 9, galerinha. Beleza? É nóis. Carrega.